E iniciamos mais uma semana com o mercado em compasso de espera, aguardando pelo anúncio do pacote de corte de gastos que será anunciado pelo governo. Bem, pessoal, me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Lembrando que a nossa gravação é uma parceria com o canal Monitor do Mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico e ver aqui o que nós temos, né? Graficamente, tá? Hoje, dia 18 de novembro, uma segunda-feira, e vamos lá, pessoal. Bem, conforme a gente já comentou em outras transmissões, pelo gráfico diário, né, segue um Ibov ainda na movimentação de queda, topos e fundos descendentes, ok? Então, dá para perceber ali que ainda seguimos no gráfico diário movimentação de queda, tá? Desde a semana passada, né, quando o Ibovespa perdeu esse último fundinho que ele tinha aqui no 129.000, 128.200, né? Quando ele perdeu essa região aqui, ele tem andado abaixo dela, ele não consegue voltar para cima dessa região, né? Temos aqui 5 dias de um mercado bem lateral, tá? Dá para perceber a consolidação, se eu for para um tempo gráfico bem curtinho, por exemplo, um gráfico de 60 minutos, dá para perceber que temos aqui um gráfico lateral em 5 dias, né? Então, 5 dias aí o mercado andando de lado, sem conseguir escapar desse range, que é justamente, né, o tempo que ele está esperando aí para ver o que vai ser anunciado. O único ponto é o seguinte: o governo está demorando demais para anunciar, né? E se continuar aí sem esse senso de urgência, né, em anunciar logo o que vai acontecer, pode ser que o mercado comece a penalizar, e aí ele tem grande chance da gente perder aí o 126 e seguir na queda lá para os próximos alvos, e aí seria ali o 125 até o 123. Então, o importante é que isso seja definido o quanto antes, né, para o mercado acabar reagindo. Apesar de ter essa movimentação de queda pelo diário, só relembrando que o semanal dele ainda tem uma condição de alta, tá? Então, se eu pego aqui o semanal e traço o movimento que ele vem desenhando desde março de 23, é um movimento de topo e fundo mais alto, e eu entendo que este movimento atual do Ibov ainda segue sendo uma correção da pernada anterior. Qualquer momento ele pode formar um pivôzinho e tentar mandar para cima novamente, tá? Então, pelo semanal é um ponto importante. Seria importante ele já começar a reagir por aí. Por isso, até eu tenho comentado que é uma região que eu até gosto mais de compras. O único detalhe, a única observação que eu sempre comento é o seguinte: cuidado com as compras, porque no tempo gráfico menor ele ainda sugere continuação da queda, tá? Então, assim, vender aqui eu não acho que é uma boa venda, até porque ele já caiu bastante. Eu entendo que na região que ele está, é um ponto que ele pode a qualquer momento iniciar um movimento de repique, e mesmo que ele não faça novo topo, né? Mas se ele faz um movimento de repique, teremos aí algumas ações subindo, pelo menos no curto prazo, tá ok? Pensando nisso, então, aliás, antes de ir para as ações, né? Vamos falar do dólar, né? Vamos começar falando do dólar aqui, pessoal, WDL Foot. Bem, o dólar é a mesma situação também, né? O dólar está alguns dias aqui um pouco mais travado nessa região dos 5,83, 5.800, ali 5,80, e na região aqui dos 5,60, 5,70. Então o dólar também deu uma travadinha, tá? O importante do dólar é o seguinte: ele rompeu para cima dessa região, né? Então tomar cuidado que aqui trabalha como suporte. Ele acabou respeitando aqui um pivôzinho que ele tinha deixado ali no 650, né? Foi justamente com esse movimento de correção. Ele tem uma estrutura que sugere mais uma pernada de alta, pode fazer algo parecido com isso, mas ele acabou falhando aqui por enquanto no rompimento desses topinhos anteriores nos 870, 880, tá? Toma cuidado, porque assim, caso o dólar venha para testar de novo esse 650, e cuidado que eu digo é para quem está comprado, né? Caso o dólar venha testar os 650 e acabe perdendo os 650, perdendo esse último fundinho que ele marcou, aí eu entendo que esse dólar pode sim estar revertendo essa movimentação de alta e pode voltar para buscar um suporte lá na região dos 450, tá? E aí seria um dólar para baixo, tentando buscar esse suporte aqui para baixo, tá? Então, muito cuidado com compras nessa região, né? Principalmente para quem opera swing trade aí no dólar. Ele tem um ponto importante aqui nos 945 que trabalha como resistência, né? Não chegou a tocar, mas chegou perto ali e teve uma reação.
Então, vamos acompanhar. Vai depender muito do que o dólar vai fazer por aqui. Se não perder os 650 e volta para cima dos 800, esse dólar pode dar mais uma pernada de alta. Inclusive, né, dando mais uma pernada de alta, tem grande chance aí de acabar rompendo esse topinho dos 950, né? 5,95, tá? Bem, agora sim, né? Então, conforme eu comentei ali do Ibov, né? Apesar de ter um gráfico diário que não está muito bonito ainda, pelo semanal eu entendo que estamos chegando num ponto que ele pode se formar um pivô e depois mandar para cima novamente, tá? Vamos lá, pessoal. Pensando nisso, eu separei alguns candidatos que eu considero que estão interessantes, que estão em região de suporte, tá? O primeiro candidato que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui é o gráfico de Banco do Brasil, BBAS3. Vamos lá, começar pelo gráfico semanal. Por que, que eu gosto de Banco do Brasil? Em primeiro lugar, Banco do Brasil ele tem 3 linhas verdes para cima, é um ativo que está em pura tendência de alta. Acontece que desde que ele chegou aqui na região dos R$ 28, ele acabou consolidando, né? 28, 29. E onde ele está? Ele está testando justamente esse fundinho anterior dos 25, 24,90. Então é um ponto que sim, pode trabalhar como suporte. E se ele respeita essa região, qual que é a ideia? Voltar para testar a região de topos anteriores. Então seria ali voltar próximo dos 28, tá? Por isso que eu gosto. Outro detalhe, ROC 17 sozinho abaixo de zero. Repara o que acontece com o Banco do Brasil toda vez que o ROC 17 veio sozinho abaixo de zero. Aqui, ROC 17 abaixo de zero. Aí na subida de alta, teve aqui também, né? Que ele dessa última puxadinha para cima, tá? Outro ponto importante, relação risco-retorno, né? O stop passa a ser barato aqui e o alvo é distante. Então, por exemplo, supondo que a gente consiga pegar uma movimentação aí no Brasil a partir deste ponto, um stop abaixo dos fundinhos anteriores daria aí cerca de 4,5%, mais ou menos 5%, e se ele for nos 28, são 10% de retorno, né? Então daria pelo menos um 2 para 1. Então, considero que sim, é um bom candidato. O único ponto de atenção é o seguinte: caso o Banco do Brasil comece a trabalhar para baixo dos 24,50, ele pode voltar até os 23,40, que seria outro ponto que eu ficaria atento. O único detalhe é que se ele vem para 23,50, no gráfico semanal, ele começa a deixar um fundo mais baixo que o anterior, e aí tem que tomar muito cuidado no movimento de repique, porque se ele marcar um topo mais baixo também, pode até uma reversão, tá? Não estou dizendo que vai acontecer, mas é uma possibilidade, tá ok? Então, vamos ficar de Banco do Brasil, gosto da região, entendo que é o ponto ali que tem uma boa relação risco-retorno e já está tendo uma reação aí, vamos ver como ele reage, tá? Como ele se comporta nos próximos dias. A Lupe 11, a Lupar, né? Então, seria o meu segundo candidato ali em ponto que eu considero interessante. Pegar o gráfico semanal. A Lupe 11 também é outro candidato que vem no movimento de topos e fundos ascendentes e está testando uma região aqui que eu considero como suporte, inclusive uma região de topinhos anteriores que ele tinha rompido, né? E agora voltou para testar. Apesar de ele estar um pouco abaixo, ainda considero que é um teste dessa região aí dos 28,70. ROC 17 sozinho abaixo de zero. Linhas verdes para cima. A ideia de alupar, né, a loop 11, é que ele já forma um pivôzinho por aqui e tente mandar para cima, dando continuidade na sua tendência de alta, tá? Então eu gosto também de a loop 11. No curto prazo, quando eu vou para um gráfico diário, ele ainda está um pouquinho inchado aqui do gráfico diário. O gráfico diário ainda não está muito bonito, né? Mas repara que ele já começa a fazer um fundo com divergência. Isso pode indicar para a gente aí um gráfico diário tentando ali, demonstrando uma certa falta de força. Talvez esperar de pelo menos escapar essa linha vermelha, né? Então, se a Lupar começa a trabalhar acima da linha vermelha, pode ser uma tentativa, stop abaixo dos 27,90. Primeiro alvo seria aqui nos 29,60, né? 29,50, 29,60. E se rompido para cima dessa região, voltar lá para testar a faixa dos 31, quem sabe até mesmo a faixa de R$ 32, tá ok? Mas eu gosto, considero sim um bom candidato. Vamos ver se vai dar certo aí, tá ok? E vamos dar uma olhada aqui para encerrar no gráfico do S&P 500. S&P 500, pessoal, o que nós já estamos ali comentando aí nos últimos dias, né? Que o S&P 500, tendência de alta e correções sobre oportunidades de compra. Bem, chegou no ponto, tá? Eu entendo que se é para cima, o S&P 500 tem que começar a reagir a partir deste ponto. Na minha opinião, é uma região para se pensar na compra, tá? Vamos ver como ele reage nos próximos dias, mas inclusive já está tendo, né, uma leve reação aí na região de suporte. Caso o S&P 500 perca essa primeira região aqui de suporte, ele pode voltar para fechar o gap, tá? Também vai seguir sendo uma região ali para se pensar na compra, só que ele acaba devolvendo boa parte desse movimento de alta, né?
Eu entendo que para continuar interessante a tendência de alta, que ele já respeitasse este ponto e já formasse um pivôzinho para tentar ir lá testar topo e quem sabe até mesmo fazer um novo topo, dando sequência na movimentação de alta. Tá? Eu gosto do S&P 500, gosto da região para o mercado americano e eu entendo que é uma região sim para se pensar nas compras. Vamos ver como que o mercado reage aí nos próximos dias, tá ok? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejei para todos uma excelente semana. E semana que vem estamos de volta com mais uma oportunidade da semana em parceria com o canal Monitor do Mercado. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.